Então essa semana começamos a falar do turbo-hélice, a diferença básica do que a gente vinha falando anteriormente para esse é a mudança na motorização. Então agora eu instalei um motor a reação na minha aeronave e este motor a reação vai movimentar o meu conjunto de hélice. Então eu tenho mais um eixo aparecendo no meu conjunto. Antigamente eu tinha o meu eixo saindo na ponta da árvore de manivelas e depois um tipo de instalação onde minha árvore de manivelas era ligada a uma caixa de redução e essa caixa de redução fazia a conexão com o conjunto de hélice. Agora eu eliminei essa possibilidade de instalar num eixo só e obrigatoriamente eu preciso, fazendo a interface entre motor e cubo da minha hélice, eu preciso de uma caixa de engrenagens. E essa caixa de engrenagens ela vai ser responsável principalmente pela redução da velocidade das RPMs que esse motor vai fornecer e a transformação dessa RPM elevada em torque, porque eu preciso do torque para poder gerar empuxo, tração com o meu conjunto de hélices, tá? Ou propulsão, aí vai depender de que lado que o meu conjunto de hélice está instalado nesse motor na minha aeronave, se ele está à frente, se ele está atrás e tudo mais, mas vocês entenderam, né? Então, essa imagem aqui é bem legal, que ela, de uma maneira bem resumida, mostra para a gente a concepção desse novo sistema. Então, aqui nós temos o ar de impacto, e esse ar de impacto, após ser manipulado pelo meu conjunto de hélice, que vai ser acionado pelo motor através da caixa de engrenagens, olha só, ele fica com uma velocidade muito maior, gerando uma maior pressão nesta parte aqui de trás e uma menor pressão aqui na frente. Essa pressão maior empurra todo esse meu conjunto para frente, na direção de voo da minha aeronave. Com o advento do ângulo reverso, quando eu altero isso aqui para um passo negativo, eu troco o lado desse vetor. Então, essa pressão maior começa a ser exercida do lado contrário, frenando a minha aeronave. Olha que legal. Tá? Então, o que a gente ganhou com a adoção dos motores a reação para utilização nas aeronaves com hélice? A gente ganhou em relação a consumo de combustível principalmente, porque as primeiras aeronaves com motor a reação eram aeronaves a jato, né? O famoso jato puro. E além de gerar um alto índice de ruído, ele também tinha um consumo elevadíssimo de combustível. Então o turbo-hélice ele dá para a gente essa flexibilidade de operação, permite que essa aeronave opere em pistas que não estão preparadas, como eram os antigos aviões a hélice, permite que nós utilizemos pistas mais curtas, redução de consumo de combustível, boa relação de peso-consumo, né? Então, é cheio de vantagens aí, tá? Ele vai ser usado em aeronaves de tudo quanto é tamanho, então desde aeronaves de pequeno porte até grandes aeronaves cargueiras e de passageiros. Hoje ainda muito utilizados, os turbohélices estão crescendo cada vez mais aí na utilização, né, dentro das companhias aéreas, principalmente de voos regionais. Vocês têm exemplos aí, Azul, Passaredo, a Itapemirim, várias outras fora do Brasil. A Embraer agora querendo investir nesse ramo dos turbohélices e desenvolver um turbohélice comercial. Né? A gente tem o Hércules, que é o grande exemplo aí de como esse tipo de aeronave turbohélice é versátil e pode ser utilizada anos e anos a fio. O Hércules está em operação há mais de 60 anos. E é uma aeronave que até então não tinha um competidor à altura para a realização das missões que ela realiza. Né? Agora vem a evolução do turbohélice, que é o turbofan, que te dá ainda uma melhor relação de consumo, aumenta o seu teto operacional, possibilita um aumento da velocidade dessa aeronave.
São menos partes móveis ali que podem dar um problema, então seu custo de manutenção também fica relativamente baixo, né? Então esses que estão vindo agora para tomar o lugar dos turbohélices em alguns nichos comerciais, mas o turbohélice em si não vai acabar nunca, porque ele atende a todos os requisitos necessários para várias funções que outras aeronaves não são compensatórias. Tá? Então, nós vamos ver aqui conjuntos turbohélices de modo geral. Nós não vamos nos prender a nenhum deles, tá bom? Guilherme, tem gente querendo entrar aí. Tem não, pô. Quem? Não Não, apareceu nada aqui o não. Jackson pediu pra avisar que o roteador dele tá zoado, ele não vai conseguir assistir a aula. Ah, beleza. Fala pra ele que eu vou colocar no YouTube depois. O Giovanni Ah, beleza, vou mandou. avisar. O Giovanni mandou mensagem pra mim também. Fica tranquilo. Então aqui, ó, tem essa animação, né? Que eu peguei lá da NASA. Vocês acreditam? Essa animação é lá da NASA? Bonita, né? Bonito! Então, ao contrário dos turbojatos. Não, não é sacanagem não. Essa imagem é da NASA mesmo. Ao contrário dos turbojatos, que vão produzir a propulsão da minha aeronave diretamente, ou seja, todo o ar que entra no motor turbojato vai ser queimado e acelerado para promover empuxo da aeronave. Então é o deslocamento dessa pequena massa de ar a uma enorme velocidade que vai fazer com que a aeronave se desloque. Isso consome muito combustível. Então, ele produz essa força propulsora diretamente. Então, ao contrário dele, no turbohélice, esse impulso ou empuxo, ele é indireto. Só uma pequena parte do ar que é manipulado pelo meu disco de hélice, vocês podem ver aqui, ó, que toma parte na queima dentro da câmara de combustão, que é esse arzinho laranja, né? Então, só uma pequena parte do empuxo, ela é gerada pelos gases de escapamento. Tanto que, se vocês perceberem aqui nessa foto, olha o posicionamento do duto de escapamento do motor turbohélice. Ele não está ligando aqui na área de exaustão para quanto empuxo vai ser gerado aqui. Tá? Esse empuxo residual, se você for pegar, por exemplo, um motor turbo-eixo, como é o caso do Arriel, do Maquila, que é muito próximo de um turbohélice, você tem ali de empuxo residual de 5 a 10%. Então, só de 5 a 10% do empuxo total dessa aeronave vai ser gerado pelo deslocamento desses gases do escapamento. 90 a 95% são por esta manipulação de uma grande massa de ar sendo jogada para trás utilizando as nossas pás. Então, indiretamente, o meu conjunto turbohélice fornece esse empuxo. Ele queima uma parte desse ar para poder movimentar esse grande disco, que é quem vai gerar o empuxo que eu quero. Então, o meu compressor e as rodas de turbina que vão fornecer torque para minha hélice, não diretamente. Por isso a necessidade daquela caixa de redução. Então, a velocidade de funcionamento, de giro dos meus discos de turbina vão ser reduzidas na minha caixa para ser aumentado o meu torque. E quanto mais torque eu tiver, mais tração eu consigo gerar. Então, a maior parte da força propulsiva que desloca a nossa aeronave é gerado pelo conjunto de pás que formam a minha hélice, e não por esse gás de escapamento, como acontecia nos turbojatos. Nesta outra aqui, é importante a gente reconhecer as temperaturas de funcionamento desse motor para poder entender aquela passagem lá que vai dizer para a gente em hélices 1,15. Em verdade vos digo, o que vai demonstrar para a gente um aumento na velocidade de funcionamento do nosso conjunto não são as RPMs do motor, mas sim a temperatura na entrada da turbina. E aí o cara pode confundir com temperatura na entrada da turbina algo aqui, ó, na entrada de ar do motor. Então a gente não pode confundir isso. E tanto é verdade que, se vocês prestarem bastante atenção, ó,
eu tenho a minha câmara de combustão, que está aqui branco. Deixa eu ver se eu aumento essa imagem aqui, peraí. Vai aumentar. Então vamos lá. Ele vai parar de se mexer, mas não pega nada. Então aqui eu tenho a minha câmara de combustão que está em branco. E esse branco significa que a minha temperatura é a mais alta, tá? Que foi medida. Aqui a câmara de combustão. E logo atrás da minha câmara de combustão já vem a entrada do meu disco de turbina. Os gases de escapamento quentes e numa velocidade altíssima vão bater nesses discos, fazendo com que eles girem. Então vejam que na entrada da minha turbina, a minha temperatura é muito próxima à temperatura encontrada na minha câmara de combustão. E aí, na continuação do meu disco, essa temperatura vai caindo. Tá? Passando aqui, primeiro estágio, segundo estágio em laranja, terceiro estágio de turbina, a gente vê que a temperatura já caiu bastante. Então aqui, esse último estágio aqui, ó, ele não é capaz de gerar tanta força, tanto trabalho útil, quanto o nosso primeiro estágio ou a entrada da nossa turbina. Então a nossa turbina que realmente vai gerar a maior parte do trabalho são essas duas primeiras aqui. Tá? Por isso que em alguns conjuntos nós temos ali dentro do eixo de turbinas as turbinas de alta pressão e as turbinas de baixa pressão. Beleza? Então a gente pode ter uma LPT e uma HPT. Tá bom? LPT é a Low Pressure Turbine e a HPT é a High Pressure Turbine. Tá bom? Então as de alta pressão são as que estão logo depois da minha câmara de combustão, que vão receber esse combustível e essa mistura aí do combustível e ar queimado a altíssima velocidade e temperatura, e geralmente são essas HPTs que elas estarão ligadas à minha caixa de redução. As LPTs geralmente estão ligadas aos meus discos de compressor, tá? Que eu também tenho. HPC e LPC. O High Pressure Compressor e o Low Pressure Compressor. Tá bom? Então, eu posso ter dois grupamentos de compressores e dois grupamentos de turbinas. Tá? Vocês já devem ter ouvido algo parecido com isso aí em teoria de construção de motores ou em algum curso de aeronave que vocês fizeram ou lendo o material, tá bom? Mas essa imagem deixa bem claro essa relação de que o aumento de potência do meu motor turbo-hélice ele vai ser medido não pelo aumento da RPM, mas sim pelo aumento da temperatura na entrada da turbina, tá? Então é o nosso TIT ou T4 lá no helicóptero. Tá bom? O TIT é a temperatura entre turbinas também, que ele vai fazer a medição logo na entrada, né, e entre a primeiro e o segundo estágio. E aí ele tira uma média e com isso faz a indicação lá para o piloto, e o piloto sabe se ele precisa aumentar ou reduzir o fluxo de combustível. Essa temperatura vai aumentar e o que faz ela aumentar ou diminuir é a quantidade de combustível que está sendo fornecida para o meu motor. Quanto mais combustível, é uma maior aceleração que eu estou requisitando e logo eu vou ter um aumento lá no torque da minha hélice. Isso vai refletir lá no meu conjunto de hélice. Tá? Então o meu torquímetro que vai indicar, ele está instalado no eixo que faz a ligação. Uma parte dele está na ligação motor, caixa de redução e o outro está caixa de redução, conjunto de hélice. Tranquilo, gente? Vocês estão entendendo? Estou indo muito rápido. Conversem comigo. Vou abrir a câmera aqui para olhar para vocês. Fala aí. TOT, não é isso também? Que temperatura de turbina? TIT. Ou ITT. Interturbine Temperature. Agora esse O aí, ó. Aonde tá? Eu vi lá no painel lá do K2. Painel do K2. Então, cara, aí eu tenho que pegar o treinamento do K2 para ver o que eles chamam, o que é esse O aí. Em que língua que tá esse O? Tá em inglês, tá em francês, tá em português? Tá Sacou? em inglês.
Agora, OTT. OTT, cara, o único O em inglês pode ser é saída. Mas daí vai medir na saída, cara? Out Turbine Temperature, sei lá, velho. Porque o que a gente tem com O que possa significar algo ligado aqui a essa... Outside. Outside? On turbine também, on turbine. É, aí tem que pegar o manual pra saber o que ele O PMV tem lá. vai A designar gente tava vendo. com essa sigla. PMV tem os siglas lá. Cadê o PMV? Tá aí? Irineu, você não Não, sabe nem tava eu. lá na aeronave lá. Ah, Que a gente tá. tava olhando. Ah, não, achei que vocês tinham o arquivo. Porque daí a gente olhava no não. arquivo já e já mata essa pane. Então, por isso que é importante a gente conhecer o manual da máquina também. Porque a sigla o cara pega e muda. Entendeu? Ele não pode chamar de ITT, por quê? Porque ITT é um nome que a GE deu para esse sensor e essa medição. Aí o cara tem que inventar um outro nome. Faz a mesma coisa, mas por questão de patente, ele é obrigado a colocar um outro nome, senão ele tem que pagar royalty para poder usar o ITT. Entenderam? É mais ou menos isso. É igual o AR de P1, P2, em outras aeronaves é PY, PX, PW, P', P2'. Mas a gente está falando do mesmo ar. Só que os caras, por serem fabricantes diferentes, e para não pagar royalty, eles fazem essas mudanças aí que a gente precisa pegar o glossário do cara para entender qual é a sigla, para que a gente não caia aí no erro, né? Mas vai estar por ali, cara. Vai estar ali na região dos discos de turbina, que é dali que eu tiro a informação mais fiel de aceleração. A gente viu que todo o nosso conjunto agora do turbohélice, ele opera em coordenação, né? Então, controle de combustível e o governador, eles estão conectados através de um coordenador. Esse coordenador, vou mostrar para vocês, é o último slide. Esse cara aqui, ó, aqui embaixo. Esse é o coordenador, tá? Nele, vocês vão ter todos os graus de posicionamento da manete ligado ao motor. Então, a posição desse cara, e aí ele tem aqui, ó, um leitor, né? Um vernier dele aqui. E tanto é tema da aula da semana que vem com o Raimundo, esse posicionamento das manetes. Então não vou adiantar isso, só coloquei o coordenador aqui para vocês conseguirem entender. Então é esse cara que lá no Esquilo, no Pantera, você tem esse coordenador lá na FCU, instalado na FCU, que quando você movimenta a manete lá dentro da cabine do Esquilo, do Pantera, manete de potência, você vai estar operando esse coordenador que tem um antecipador que manda mais combustível quando você vai acelerar e corta mais combustível quando você está desacelerando essa máquina, para você não ter delay de funcionamento do motor. Quando você exigir uma aceleração, ele faça de uma maneira suave e contínua, que você não tem engasgo. É igual o meu carro, que eu piso para ele acelerar, ele primeiro dá uma murchada para depois começar a acelerar. Isso não pode acontecer na aeronave. Tá bom? Então, esses controles agora passam a ser interligados, o que facilitou muito a operação para o pessoal de pilotagem dessa máquina. Então, agora reduziu o número de manetes que ele precisa operar. Porém, para nós de manutenção, o trabalho ficou um pouquinho mais complicado. E ficou mais complicado por quê? Porque agora, quando eu mexo em apenas uma manete, eu estou dando 2 comandos ao mesmo tempo. Então, o nível de trabalho precisou ser aperfeiçoado pelo pessoal de manutenção também. Então, como é que vai se dar essa coordenação? A minha manete de potência, ela vai mandar um sinal direto lá da cabine para uma unidade de combustível que vai operar em coordenação com o meu governador de hélice. Tá? Então, o controlador de combustível e o governador juntos vão estabelecer a correta combinação de RPMs desse motor através do fluxo de combustível que ele vai precisar e da angulação das pás de hélice. Isso visando criar uma força de empuxo suficiente
para movimentar a aeronave. Foi aqui, nessa coordenação, que nós conseguimos ganhar essa eficiência de energia. Gastando então menos combustível, eu consigo executar o mesmo trabalho que antes eu precisava de mais. Cerca aí de 30 a 40% menos combustível do que se eu estivesse utilizando um motor de mesma potência, só que convencional. Tá? Por conta de peso e por conta de falta de coordenação, e o piloto ter que, além de ajustar potência do motor, ângulo de hélice, ele ainda tinha que mexer na manete de mistura para enriquecer ou empobrecer essa mistura. Então ele precisava mexer em 3 manetes, agora ele mexe em uma só. Só através da manete de potência ele já dá todos esses comandos. Então ele vai mudar rotação do motor, fluxo de combustível e angulação da pá. Então tá aqui um quadrantezinho simples de manete, de hélice, que vocês podem encontrar numa aeronave, tá bom? Então tem as brancas aqui para o lado direito, são as manetes de condição, são elas que vão dizer para o meu sistema de governação se eu estou no limite alfa ou no limite beta, né? Se eu estou indo para os limites governados ou não, e as pretas são as minhas manetes de potência ou power levers, que estão instaladas à esquerda, tá? Então vai ser sempre assim. As de potência vão ficar à esquerda, as de condição vão ficar à direita. Elas vão ter cores diferentes e desenhos anatômicos diferentes também. Beleza? Elas não podem ser iguais para não correr o risco do pessoal confundir uma com a outra. E aí, claro, tem todos os outros controles do meu sistema que estão aí. Tá? Então, o sistema de controle da hélice agora ele passa a ser dividido em 2 tipos de controle. Um deles vai funcionar para operação em voo e o outro para operação somente em solo. Para voo, o governador vai tomar conta do conjunto, ou seja, ângulo de pá da hélice e fluxo de combustível para qualquer posição da minha manete de potência, para qualquer condição da minha manete de potência acima de marcha lenta de decolagem, vai ser controlado pelo meu coordenador do sistema. As mudanças de ângulo vão ser controladas pelo governador em conjunto com o dosador de combustível da máquina. Tá? Isso para os limites de voo, que são os meus limites alfa. Beleza? Então, automaticamente vão ser governados. Por quê? Porque a gente vai configurar isso durante a instalação e a manutenção dos conjuntos. Abaixo de marcha lenta de decolagem, o flight idle, né, da minha manete de potência, da manete preta. Então, se essa manete preta estiver abaixo de marcha lenta, a programação de RPM e o ângulo das pás não vai ser feito pelo governador. Ele se torna incapaz de manejar o meu motor de maneira eficiente. Aí o piloto vai precisar dosar um pouquinho ali o combustível e mexer nas manetezinhas de condição para mudar o ângulo das pás e manter esse motor numa RPM constante. Essa gama de solo, é importante que vocês lembrem que essa gama de solo não governada é chamada de limite beta. E vocês vão ver lá no sistema que existe uma válvula chamada válvula beta. E é essa válvula beta que vai auxiliar o piloto na configuração correta do conjunto dele quando estiver operando aí na gama de solo. Vamos ver aqui. TOT ou T4? Agora eu não sei o que é esse O, mano. O T4 eu falei para vocês. Tá? Agora esse O aqui, não sei o que significa o O. Então, é a temperatura lá das nossas turbinas famosas geradora de gases, né? Que o pessoal fala. Turbina geradora de gases, tá bom? Na verdade, quem gera os gases é a câmara de combustão, né, cara? Esse nome é meio errado, mas ela podia se chamar turbina giradora de gases. Aí tudo bem, concordo. Giradora com I. Agora geradora não, porque ela não gera nada. Ela não gera gás, ela só gira.
Mas muito boa a sua pesquisa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então, nos limites beta, continuando aí, do nosso quadrante de manete, o ângulo da pá de hélice não vai ser comandado pelo governador, mas sim pela posição da manete de potência. Então, vai depender em qual posição essa minha manete de potência está para que o meu ângulo de pá de hélice aí seja comandado. Tá? Isso tudo também configurado pelo pessoal de manutenção. Quando a manete for movida abaixo da posição de partida, o passo da minha hélice vai para a reversão. Tranquilo? Então, movo a manete abaixo da partida, eu estou tendendo à reversão. E quando eu coloco nessa função de reversão, eu começo a fornecer tração reversa, e isso é utilizado para a desaceleração da aeronave após o pouso. Essa é a função do ângulo reverso no conjunto de hélice, que depois foi incorporado nos motores turbofan, o reversor de empuxo. Isso traz uma barreira a mais de segurança e também de economia. Economizo pra caramba freio de roda da minha aeronave, economizo pneu, economizo um monte de desgaste na máquina, utilizando ali os seus motores para gerar essa tração reversa. Posso também usar essa tração reversa para a aeronave dar ré e fazer manobras no solo, que antes eu precisaria vir com um trator, colocar um garfo, engatar essa aeronave e fazer todas aquelas manobras. Agora, com essas que possuem os reversores de empuxo, a própria aeronave é capaz de gerar suas manobras ali. Então, também pode ser utilizado para isso. Tá? Não é comum. Acontece sempre, mas não é comum. Tá bom? Então, uma das características aí mais marcantes do meu turbohélice é que as mudanças de força, de geração de torque, elas não estão relacionadas com a RPM do motor, mas sim com a temperatura da entrada da turbina, ou TOT, ou TIT, ou T4. É esse cara que vai indicar para mim que eu estou aumentando a geração de força nesse meu motor, ou seja, eu estou aumentando a entrega de torque lá para o meu conjunto de hélices e não a rotação do motor. Uma alta rotação do motor não quer dizer que você está ganhando mais força. Ela quer dizer que seu motor está disparando por algum motivo e aquilo não deveria estar acontecendo. Se o seu motor está elevando demais a rotação dele, ele tem que se manter constante. Se ele está elevando demais a rotação, é porque o seu conjunto de hélices se encontra numa condição de passo menor do que o necessário para a boa operação dele. Então ele tem que aumentar aquele passo para poder gerar mais tração e com isso ele vai gerar mais arrasto que vai frear o seu conjunto de hélice e vai reduzir as rotações do seu motor também. Então durante o meu voo, a hélice precisa manter constante a velocidade do motor. Isso aí a gente já viu lá atrás nos motores convencionais. Essa velocidade a gente vai dar o nome de 100% da rotação. Porém, esse 100% não é um número que não possa ser extrapolado. E ele será extrapolado normalmente durante algumas operações dessa aeronave. O 100% é o que a gente vai usar durante voo reto e nivelado. O 100% é o que vocês vão conhecer lá no helicóptero como PMC, potência máxima contínua da máquina. É a qual porcentagem eu posso manter esse motor, a quantas rotações eu posso manter esse motor durante um longo período de tempo, onde eu vou ter a melhor relação custo-benefício e eu vou ter esse motor operando sempre dentro do arco verde. Então esse é o 100%. 100% é a melhor condição de operação. Porém, eu vou extrapolar essa condição em dois casos pelo menos. Durante decolagens, eu vou extrapolar 100%. E durante pouso, eu vou extrapolar 100% desse motor. Normalmente, tá bom? Arco amarelo. Ou extensão do arco verde com uma borda em amarelo ali. Para que você tenha controle. Tá? E acima do 100%, eu tenho várias seções ali onde eu posso permanecer por algum tempo. Até chegar no meu arco vermelho, que daí a gente sabe. Arco vermelho, o negócio já ficou bem ruim, tá bom? Então esse 100% considerado a velocidade na qual maior força e melhor desempenho global vai ser obtido desse motor.
mas ele não está limitado a 100% da sua velocidade. É a melhor velocidade para aquele motor. E o meu conjunto de hélice vai trabalhar para que ele se mantenha em qualquer condição de voo ali na casa dos 100%. Tá? Para mudar a potência do meu motor, então, já que eu não consigo variar a minha RPM, ou melhor, eu não devo variar a minha RPM, o que acontece? Eu vou variar fluxo de combustível. Eu vou mandar mais combustível para ser queimado, porque queimando mais combustível, eu começo a fornecer mais trabalho. Tá? Então não é rotação, é quantidade de massa de combustível queimada. Então o aumento desse fluxo causa aumento da temperatura lá da entrada da turbina e com isso um aumento de energia correspondente vai estar disponível para ser entregue ali na minha caixa de redução, transformado em torque, sendo entregue à minha hélice. A minha hélice absorve esse aumento de torque, aumenta o ângulo da pá para que assim eu mantenha constante a velocidade do motor. Voar com um ângulo mais alto gera muito mais tração. Muito mais tração é gerada com um ângulo alto. Muito mais velocidade para essa aeronave vai ser gerada com um ângulo alto. Porém, isso tem um custo. O aumento do ângulo gera maior tração, porém também gera maior arrasto. Então eu vou precisar de mais combustível para manter essa aeronave funcionando nessa condição. Por isso que o ajuste vai ser feito tanto em relação ao fluxo de combustível quanto de posicionamento do ângulo da pá para que eu me mantenha dentro do 100%, que é o cálculo que eu encontrei que é a melhor condição de funcionamento do motor. Beleza, galera? Raimundinho, quer adicionar alguma coisa? Eu vou tomar uma água aqui. Não, na verdade é isso daí mesmo. Eu ia até ver contigo, Guilherme, a questão da aula que você passou para mim. Muita coisa bate igualzinho, cara. Depois eu vou até passar para você, porque às vezes eu tô montando a aula errada aqui para eles depois. Ah, ainda bem que bate igualzinho, sinal de que nós estamos falando a mesma língua, né? Ah, não, sim. Nossa senhora, coronavírus tá foda. Oh, depois da reunião comecei a... Não, café. Depois da reunião comecei a ficar meio mal, cara. Acordei meio... Sério mesmo? Sério, velho. Dor de garganta ontem. Tem algum velho maldito daquele lá que tá doente, tá morrendo. Se fosse o Ormindo tossindo, ele já tinha quem pôr a culpa, você viu lá, né? Puta merda, só. Ele tinha que ter levado um guarda-chuva naquele dia. Só gusparada na cabeça. Caramba. Bom, então não sei se tem alguém ainda aí, ô Raimundo. Você sabe se tem alguém na sala ainda ou deixaram só nós falando aqui? Acho que o senhor Emanuel tá ali, tá dando pra ver o vídeo. Ah, tá. Tem mais gente. O Rafael tá aí também. Não, o seu Emanuel, ele é fixo também, né? O Rafael é fixo. Opa! Então tá bom. Ele mandou um opa e saiu. E olha lá. Opa, fui. Então, daqui a pouco ele volta. Então, tranquilo, né? Não puxando o saco é a melhor aula. É culpa do Raimundo. Culpa do Raimundo. Não, eu fico quieto aqui o tempo todo. Por isso que a aula é boa, Raimundo, porque você não atrapalha. Ó, vocês vão ver o que é aula boa semana que vem, que é o Raimundo que vai dar a aula toda e eu vou ficar quietinho igual ele, só na moita. Tomara. E, ó, vocês vão ter boas notícias. Boas novas virão, né, Raimundo? Boas novas. Somos os portadores de boas novas. Vai querer, pô. Vai querer, pô. Não tem essa não. Senão eu subo lá e troco uma ideia direto com ele. Caraca. Já tô com o coronga já. Ah, voltou. Então, rapaziada, o que vai acontecer, ó? Para manter o meu conjunto seguro e evitar, né, que a gente tenha aquelas condições de funcionamento acima da normal e abaixo da normal, eu preciso de um sistema que faça esse controle. E aqui nos nossos turbohélices nós vamos ter um sistema chamado NTS, que é o sistema de controle do torque negativo do conjunto. Então esse sistema Guilherme, de... Pois não. Guilherme, pois uma não. perguntinha aqui. Uma vez eu fiz um curso lá em Curitiba do PT6, só uma coisa leve assim.
Sim. Se eu não me engano, o cara falou que o PT-6 tem turbina livre também? Então, seu Emanuel, eu não vou afirmar pro senhor não, porque eu não estudei a fundo o PT-6. Mas eu acho que ele tem sim. Ele tem câmaras de combustão de fluxo reverso e, se eu não me engano, ele tem turbina livre. Não sei se todos os modelos dele são com turbina livre ou se você tem alguns que são. Entendeu? Mas ele aparenta. O Arriel é uma grande cópia do PT-6. A concepção do Arriel é uma Se grande eu não me cópia do engano, o PT-6. cara falou que a última turbina era uma turbina livre, ela não tinha conexão com a outra turbina. Sim, Eu fiquei, sim. porra, mas aí eu me lembrei, né? Eu digo, rapaz, o cara. E aí, nessa figura que você mostrou da turbina aqui do PT-6, do motor PT-6, ele realmente ele não mostra, só se for o eixo um por dentro do outro, né? Não, então, mas E se ele vai. tiver o eixo um por dentro do outro, tá ligado por eixo, não é turbina livre. A turbina livre, ela tem que ter a única ligação vai ser gás. É só o gás. E aí ela vai estar ligada a um eixo de potência, que vai ser entregue lá na minha caixa de redução. A turbina livre, na verdade, é quem vai girar a minha caixa de redução e promover o torque, né? Todo o resto tá ali só para girar o conjunto de compressor. Então são as HPTs e LPTs que a gente teria em outros conjuntos, de motores turbofan, por exemplo, que a gente vai ter um outro sistema de montagem num turboeixo e num turbohélice. O turboeixo ele se assimila muito ao motor turbohélice, então vocês não vão ter problema nenhum quando migrarem para o helicóptero, estudando o turbohélice. E vocês também não vão ter problema nenhum de trabalhar com turbohélice se vocês passarem 10, 15, 20 anos trabalhando com turboeixo. E depois voltarem para asa fixa. Entendeu? Pelo menos nos turbohélices aí vai ser mais fácil. E o turbofan, a diferença é que daí eu não tenho aquele eixo, segundo eixo, né? Que o primeiro eixo seria o eixo dos compressores e turbinas. Então, isso tudo tá ligado lá no meu fan, que é uma grande hélice coberta por um casulo. Né? Ele tem uma proteção que melhora ali o seu funcionamento e tal. E permite que eu consiga girar por esse fan. Né? Tá coberto por uma carenagem. Ele me permite girar a uma RPM maior do que uma hélice solta no ar. A ponta das blades ela consegue atingir uma velocidade maior por estar enclausurada, sem sofrer com o boom sônico ou outras coisas assim. Tá? Então a gente consegue interconectar tudo. Aprendendo bem essa matéria aqui, gente, né? Sacanagem não. Aprendendo bem essa matéria de turbohélice, fica fácil para vocês entenderem vários outros tipos de motores, tá bom? A tecnologia, tudo derivou desse cara aqui. Esse é o avô, esse é o cara da aviação, é a hélice. A hélice trouxe a aviação até onde ela está hoje. Foi ali que tudo começou. Tá? Então esse sistema de controle do torque negativo, ele existe para quê? Para evitar que o meu conjunto de hélice gire o meu motor. Tá? Então esse NTS está ali para evitar que o meu conjunto de hélice tenda a disparar e com isso ele possa girar o meu motor. Se ele girar o eixo do meu motor, eu vou arrebentar com o meu motor. E consequentemente eu vou arrebentar com o meu conjunto de hélices também, então isso não pode acontecer. Na verdade ele não conseguiria girar o meu motor porque entre o conjunto de hélice e o motor eu tenho a minha caixa de engrenagem. Então para não destruir a caixa de engrenagens e a ligação dela com o meu motor e com a minha hélice, o sistema de NTS é instalado. Ele limita o torque negativo do eixo. E como é que ele faz isso? Ele vai mandar um sinal para aumentar o ângulo da pá. Então, se tiver uma tendência a disparo do conjunto de hélice, automaticamente esse sistema, que vai trabalhar como um governador de sobrevelocidade, só que muito mais sensível, ele vai aumentar o ângulo. Ele vai mandar aumentar o ângulo. Então ele suplanta o meu sistema de governação, ele toma o controle do meu sistema de governação, é um sistema independente e manda aumentar o ângulo. Lógico que ele tem um limite de operação. E se
ele não consegue reverter essa situação, eu já estou caminhando para o aumento do ângulo. O que vocês acham que vai acontecer? Se ele não conseguir limitar esse disparo do motor. Agora ficou fácil. Responde aí, Raimundo. Já... Obrigado, senhor Manuel. O senhor está prestando atenção na aula. Ele já está metade do caminho andado. Só que daí não é ele quem vai embandeirar. Aí agora aqui na frente nós vamos ver o outro sisteminha que é irmão desse cara aqui, que é responsável só pelo embandeiramento, tá? Então entendam o NTS como nosso governador de sobrevelocidade, para devolver o meu conjunto a uma velocidade normal de operação, tá? Então, quando eu tenho a existência de um valor negativo de torque pré-determinado lá através das configurações desse sistema, né, aplicado na minha caixa de engrenagem de redução, eu tenho uma engrenagem anel estacionária que vai ser movida ali. Então agora ele vai explicar qual é a montagem desse conjunto, né? Então vai funcionar como um sistema de embreagem. Quando você vai trocar a marcha do carro, você pisa na embreagem para poder trocar as engrenagens do seu câmbio, fazendo com que a sua entrega de potência ali seja maior ou menor, né? Então aqui o que acontece? Ele acopla e desacopla a minha caixa de redução ao eixo do motor e da hélice. Entenderam qual é a função do NTS? A função do NTS é essa. Ele vai trabalhar como um sistema de embreagem. Ele acopla e desacopla, tá? Então eu tenho ali todo um conjunto, que é essa foto aqui, ó. Tá bom? Então são engrenagens, molas, que elas vão receber um sinal vindo do meu sistema de controle de torque negativo. E com isso, essa ação vai resultar no acoplamento e desacoplamento da minha caixa de redução com o conjunto de hélice, para que eu não interfira tanto na caixa de redução quanto no meu motor, tá? Fazendo com que, primeiro, eu tenha um aumento do ângulo para tentar frear esse conjunto. E se eu não conseguir, ele vai desacoplar mesmo. E como eu perco a pressão de óleo, que ele vai tirar esse acoplamento de óleo também, meu conjunto que já está indo para um aumento de passo, vai entrar no modo bandeira. Ele vai funcionar em algumas situações, e é interessante que essas situações aqui elas podem acontecer a qualquer momento na sua aeronave. Então a gente acha que, mas é difícil ter essa tendência de aceleração, né? A geração de um torque negativo. Quando que eu vou ter isso? Aqui, ó, interrupção temporária de combustível no motor. Tá? Então, por algum problema que deu lá, um pequeno entupimento, tal, né? Alguma sujeira que estava na linha, acabou entupindo ali por um breve instante e depois retornou. E isso pode gerar o acionamento do meu NTS. Uma rajada de ar na minha hélice, dependendo da direção que ela vem, ela pode tender a querer acelerar o funcionamento desse conjunto. Vamos lembrar que lá em cima, rapaziada, a velocidade das correntes de ar lá, 300, 400, 500 km por hora, você vai encontrar ar, tá bom? Aqui, quando dá isso aí, vira tudo casa do avesso e não precisa chegar nem na metade. 180, 200 km por hora aqui de rajada de ar, já vira tudo do avesso. Agora você imagina isso lá, 25, 30, 35 mil pés, tá? Os tais dos ventos eternos que estão acontecendo lá. É só para você ter uma ideia da velocidade que o ar pode alcançar a altas altitudes, é só você pegar a informação de qual é a velocidade de rotação da Terra, tá? Por isso que eu tenho corrente de ar, porque o planeta está se movimentando. Se ele estivesse parado, eu não tinha vento. Lembra lá na escola? O vento é o ar em movimento. Então, ele para se movimentar, não tem ninguém soprando, tá? É porque a bola está girando. Tá bom? Então, nesse caso de cargas de ar enrajada na minha hélice, também vai funcionar o meu sistema de torque negativo. Na descida normal, desde que o piloto faça uma baixa programação de combustível, então ele está descendo na condição errada, não ideal do meu conjunto, né? Com um ângulo mais baixo, ou também fazendo uma descida muito íngreme, a sua razão de descida está muito elevada, ele vai ter também a ação do meu sistema de torque negativo.
levando ao aumento do ângulo para redução de velocidade dessa máquina. Ou condição de uma alta sangria de ar do compressor, quando eu tenho uma baixa seleção de potência. Então, eu esqueci a minha bleed valve aberta, numa condição de alta sangria, e a minha aceleração não está o suficiente. Então, vou ter uma tendência aí à geração de torque negativo na minha caixa de redução, e o sistema vai trabalhar para que isso seja revertido. E durante o corte normal do motor também, que eu vou estar desligando o meu motor, então as suas rotações vão começar a cair, e a minha hélice vai chegar uma hora, meu conjunto de hélice está ali girando, a tendência é que ele esteja mais rápido do que o meu motor, e assim ele vai tentar levar todo o meu conjunto. Então o NTS vai entrar também, até que entre o outro sistema, que já vai embandeirar aquele conjunto, proporcionando a frenagem do conjunto através do freio rotor. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau.